Muito bom reencontrar você nessa quarta-feira. Estamos ao vivo, estudando mais uma vez a temporada Verdades para o Tempo do Fim. E essa semana a gente está apresentando um tema muito especial, que é por que tantas religiões? E hoje, em específico, a gente vai tratar de um tema muito importante, que é a trajetória da Igreja de Deus, do povo de Deus, ao longo da história, e os mártires, aqueles que morreram por levar a verdade da palavra de Deus adiante, tá bom? A gente começa agora, ao vivo, aqui no Escola Bíblica. Estou só te aguardando, espero você. Eu quero começar o programa de hoje com uma pergunta para você. Você acredita que Jesus, ele criou uma religião? Nós já estudamos sobre isso, durante essa semana. Se você quer relembrar isso, se você está chegando agora pela primeira vez, quer entender um pouco acerca disso, acerca do cristianismo, é só você acompanhar a gente ao longo dessa temporada, ao longo dessa semana. E esse tema em específico sobre a Igreja de Deus, sobre o povo de Deus, sobre Cristo como o criador do cristianismo atual, é só você acompanhar os temas anteriores dessa semana através do NT Play ou também através do YouTube do programa Escola Bíblica, tá bom? Você vai ver na tela aí então. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do povo de Deus. Ontem nós vimos como é que a continuidade de Gênesis, até o Novo Testamento, existe um só povo, o povo de Deus, que foi se adaptando a diferentes momentos da história, as famílias, os clãs, os familiares. Essa nação, ao longo da história, desde Adão e Eva, desde Noé, Abraão, Moisés, e o povo foi se dispersando pelo mundo, alguns permaneceram fiéis a Deus, outros nem tanto. Os princípios morais e religiosos sempre sendo os mesmos, e a gente vai ver que, ao longo da história, um povo permaneceu fiel a Deus. E é isso que a gente vai apresentar hoje aqui, tá bom? A gente começa com uma oração e você aproveita após a oração, anota aí, faz as anotações no seu caderno, no seu guia de estudos, que a gente vai falar daqui a pouco também, ou, quem sabe, numa folha e guarde com o seu coração cada tema apresentado aqui, tá bom? Senhor, obrigado por esse encontro, por esse meio de semana, por essa véspera de feriado aqui. Nos ajude a refletirmos um pouco mais na Tua palavra nesse momento, que ela toque o nosso coração e que o Senhor insista sempre em fazer a diferença na nossa vida. Pedimos a Tua orientação em nome de Jesus. Amém. O que aconteceu depois que os apóstolos morreram? Ontem nós falamos um pouquinho sobre os apóstolos que permaneceram fiéis a Deus. Eu lanço essa pergunta para você aqui. No Antigo Testamento existiu uma chamada Igreja de Deus, a Igreja do Antigo Testamento, um povo que levou a verdade. Os apóstolos levaram a mensagem de Deus também. Mas aos poucos, algumas doutrinas, elas foram deixadas de lado. Algumas pessoas foram abandonando. Infelizmente, isso foi um padrão em Israel do Antigo Testamento e na igreja estabelecida por Cristo também no Novo Testamento. Nós vemos vários temas, várias doutrinas que foram estabelecidas pela Bíblia, que as pessoas foram se esquecendo ao longo da história. Eu quero mencionar para você uma delas, a gente vai mencionar outras também. Uma doutrina bíblica que foi abandonada. A igreja começou a ser atacada. A primeira delas foi o sábado. Por exemplo, ele foi sendo deixado de lado desde o século I até o século V ou século V depois de Cristo. Algumas doutrinas foram deixadas de lado. Se você quiser conhecer um pouquinho mais acerca do povo de Deus, da história, da trajetória, daqueles que permaneceram fiéis a Deus, esse livro aqui, eu vou até sugerir para você, Do Sábado para o Domingo, a mudança indevida do dia de adoração. O povo de Deus sempre permaneceu fiel à vontade de Deus, à Igreja de Deus. Só que, infelizmente, falsas doutrinas, falsos ensinos foram introduzidas contrárias à Bíblia dentro do cristianismo,
E muitas pessoas foram influenciadas pela cultura da época, pela filosofia e, em especial, pela filosofia grega. E a Grécia começou a trazer informações negativas, antibíblicas, no meio do cristianismo também. E surgiram, então, doutrinas contrárias ao que Cristo ensinou. Por exemplo, a imortalidade da alma e o dualismo, né? Dizendo que o ser humano, na verdade, ele tem a alma e o corpo, e a alma desencarna. Já estudamos uma temporada sobre isso aqui, foi muito importante, muito interessante também. Mas quando a Igreja de Deus começou a perder os valores, outras doutrinas começaram a entrar no meio do povo de Deus também. Uma outra doutrina é essa daqui, o inferno, como uma forma de obter ingressos com as indulgências. Então, começou a entrar dentro da igreja, estabelecida por Deus, uma mensagem de que se você não pagasse, você não teria o direito à salvação. Você fez alguma coisa errada? Vai para o inferno. Mas se você, por um acaso, tem o objetivo de ser salvo quando morrer, pague antes, ou você pode pagar por um ente querido seu que faleceu, né? Foram doutrinas que foram entrando no meio da igreja. Existe um outro material que também foi escrito por um brasileiro chamado Jonas Madureira. Ele é um teólogo, ele é um filósofo, ele é um escritor. E Jonas Madureira escreveu o seguinte num livro dele chamado Inteligência Humilhada. Olha só, é bem interessante. O dualismo e a imortalidade da alma foram introduzidas por influência grega. Septuaginta, que é a versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego, uma das primeiras tradições da Torá ao grego. Então, dentro da Septuaginta, que é uma tradução, na verdade, do hebraico para o grego no Novo Testamento, começaram a se colocar algumas pinceladas desta filosofia da imortalidade da alma. Olha só, algumas traduções, que pena isso, né? Mas existe um outro escritor também chamado Hans Wolff. Ele foi um teólogo protestante alemão do século XX. Ele começou a escrever como é que a antropologia bíblica sofreu uma influência da filosofia grega também. Olha só, palavras dele. O paganismo e diversos rituais foram cristianizados ao longo da história. Qual é a Igreja de Deus? Por que tantas religiões? Porque as pessoas foram se afastando dos valores bíblicos, dos princípios cristãos e de tudo aquilo que foi estabelecido desde o início da humanidade. Deus foi levando uma nação, um povo ao longo da história. E a gente percebe que isso foi se perdendo. Infelizmente, dentro da igreja, lentamente a igreja cristã entra numa era obscurantista na Idade Média. E sabe disso, sabe de uma coisa? A Bíblia profetizou que o povo de Deus seria perseguido, e isso aconteceu. Eu quero dar uma pausa aqui bem rápida para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Após o intervalo, a gente vai voltar falando qual é a profecia que apontava que o povo de Deus seria perseguido por seguir a vontade de Deus e quando que isso aconteceu ao longo da história. Deus tem uma igreja, Deus tem um povo, esse povo foi perseguido, mas permaneceu fiel ao lado de Deus. A gente volta já. Espero que você esteja bem na sua casa, sentado, como a vinheta do programa aí, sentadinho na sua casa, tranquilo, tranquila, assistindo o programa de hoje, ou onde quer que você esteja, trabalhando, quem sabe, numa portaria de um condomínio aí, assistindo a TV ao lado, ou mesmo que você esteja num hospital, hospitalizado agora assistindo a Novo Tempo, saiba que Deus tem um povo. É esse o tema que a gente está apresentando aqui hoje, um povo que foi perseguido. Nem sempre é fácil ser cristão, nem sempre é fácil a gente ser filho de Deus, é isso que a gente tem apresentado aqui. Duas coisas que eu quero oferecer para você rapidamente, tá? Para a gente ganhar tempo e fechar o tema de hoje. 2 revistas, já vou mostrar as 2 para você hoje, de uma vez aqui, tá bom? Tem a revista Verdades para o Tempo do Fim e o Sábado da Criação. A Verdades para o Tempo do Fim é o tema da temporada que a gente está estudando, tá?
Se você já tem essa revista, então você pode pedir a outra, que é o Sábado da Criação. Como você pode pedir uma ou outra? Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, você está vendo na tela aí no GC, né? Ou então você pode ligar para a gente também. Ligando, você vai ser atendido, vai ser registrado a sua informação e a gente vai retornar a ligação para você. E a mesma coisa no WhatsApp. Você pode mandar mensagem dizendo que você quer receber também uma das revistas, tá bom? Eu vou aproveitar, já que a gente está falando sobre religião aqui, aproveitar e mandar um abraço muito, mas muito especial para algumas pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Um abraço, esse pedido foi um pedido feito pelo Departamento Escola Bíblica. Essas pessoas ligaram hoje aqui para Novo Tempo, a Luciana Cristina de Souza e o Neilando de Souza Rodrigues. Não sei de onde eles são, mas acompanham a Escola Bíblica. Que Deus abençoe muito vocês, Luciana e Neilando também. E nós lançamos uma pergunta no Instagram, de onde você é e qual a sua religião, tá? Já que a gente está falando de igreja aqui. E a Regina diz o seguinte: eu sou do Rio de Janeiro, sou evangélica batista. A Rayana Moraes diz que ela é da Bahia, a religião dela é Deus, palavras da Rayana. Tem também a Medins, ela diz assim: sou de Manaus, sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Também a Ilka, sou do Rio de Janeiro, sou adventista. Tem mais aqui, olha. De Campos dos Goitacazes, quem escreveu foi o Felipe, dizendo que é evangélico. O Bruno dizendo que é católico, ele é de Itaiópolis, Santa Catarina. Tem mais gente aqui, o Joab diz que é cristão. A Lida Moreira é pentecostal, Unidos em Cristo. E, por fim, mais um abraço aqui. Eu vou mandar um abraço para Ediane, que é da Igreja Universal e assiste também o programa Escola Bíblica. Na Bíblia, um texto apontava que o povo de Deus seria perseguido ao longo da história. É uma profecia de Daniel 8, verso 12. E diz assim: e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o que fez prosperou. E o que fez prosperou seria o texto exato, né? Olha, esse capítulo, em algum momento a gente vai estudar o livro de Daniel e se aprofundar mais nele, mas aqui você já percebe que nós vemos que a verdade de Deus seria jogada por terra, mas ela seria restaurada depois. Existiria um povo que permaneceria fiel a Deus. Durante toda a Idade Média, por quase 13 séculos, e eu quero mostrar isso para você agora aqui, ó, na tela. Durante toda a Idade Média, por quase 13 séculos, a igreja teve que permanecer com seu pequeno núcleo de fiéis escondidos. E aqui eu queria que você visse comigo, aqui algumas imagens, né, de homens e mulheres que na Idade Média foram perseguidos, foram mortos. Somente Deus sabe como eles foram martirizados naqueles anos terríveis, né? A perseguição já não vinha de fora, mas era de dentro da igreja. Os pseudo-cristãos foram perseguindo os cristãos fiéis. Foram praticadas as maiores atrocidades em nome da religião. E parece que não existe algo mais terrível do que isso, né? Um terror praticado em nome de Deus. Tem tanta gente que fala em nome de Deus e pratica coisas ruins, e foi isso que aconteceu com o povo de Deus. Mas através de toda a história da Idade Média, a luz da fé, a luz da esperança, a luz da verdade, ela jamais se apagou. E homens e mulheres continuaram estudando a Bíblia. E aqui a gente vê algumas imagens, né, ilustrativas aqui de um povo que permaneceu fiel. Sobre ameaças, sobre riscos, da própria morte. E tudo isso não foi suficiente para que muitos homens e mulheres permanecessem fiéis. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você de um grupo de pessoas que permaneceram fiéis. Isso no século XVII, né, 1650, os valdenses. E aqui a gente vê, então, imagem dos valdenses, homens e mulheres que permaneceram fiéis à palavra de Deus. Eles, por muitos anos, cantaram, oraram, compartilharam testemunho, foram fiéis a Deus, apesar da perseguição também. Conta um relato que um dia, 250 deles, dos valdenses, foram perseguidos em uma caverna.
Eles entraram numa caverna. Aqui a gente tem uma imagem ilustrativa aqui, né? Bem antiga, bem rascunhada. E eu vou contar para você mais ou menos o que representa essa imagem. Os soldados, eles fizeram uma fogueira numa única entrada onde os valdenses entraram naquela caverna para se esconder. Enquanto o oxigênio era consumido, eles cantavam louvores a Deus até terminar o fôlego, até a hora da morte. Existe um povo que permanece fiel a Deus. Ao longo da história, esse povo sofreu, mas ainda hoje vale a pena acreditar nas verdades de Deus. Vale acreditar que Deus tem um povo fiel. Eu quero dar uma sugestão para você entender um pouquinho mais a história dos valdenses e de homens e mulheres que nesse conflito cósmico, né, nessa luta entre o bem e o mal, permaneceram fiéis a Deus. Eu vou dar uma dica para você, é esse livro aqui, o chamado Grande Conflito, de Ellen White. Ele conta desde o início da história do mundo, a história dos reformadores, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus, até o restante da descendência de Deus fiel ao longo da história. John Milton, um poeta cego, autor de um poema chamado Paraíso Perdido, ele ficou impressionado de ver os valdenses sofrendo e ele escreveu essas palavras bem interessantes aqui. Olha só, olha o que ele disse. Vingai, ó Senhor, teus santos trucidados, cujos ossos jazem espalhados pela fria montanha alpina, aqueles que mantiveram tua verdade pura, quando nossos pais adoravam pilares e pedras. Olha só, dizendo assim que muitos adoraram pilares e pedras, imagens de escultura, enquanto os valdenses foram mortos por acreditarem na verdade. Essa tocha da verdade nunca foi totalmente apagada, extinta. No século XVIII, no finalzinho do século XVIII, 1790, quando o líder máximo da igreja apostatada foi preso, chegou ao fim o período que a gente chama na história, a gente vai estudar em Daniel ainda, profético de 1260 anos. Na maior parte da Europa, a perseguição havia cessado, terminado 25 anos antes. Jesus já havia dito que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Foi muito pesado isso. Esse movimento da reforma protestante cumpriu um papel, né? Os tradutores traduziram a Bíblia, as impressoras imprimiram, as escrituras foram espalhadas ao redor do mundo. E hoje, esse movimento de restauração começou com Martim Lutero, que disse essa frase aqui. Conhece Martim Lutero? Já ouviu falar dele? Palavras dele. É melhor ser dividido pela verdade do que ser unido pelo erro. Deus tem um desafio para que você faça parte da igreja dele, do povo que leva uma verdade única. Amanhã, nós vamos falar um pouquinho sobre as características da igreja de Deus. Por que tantas religiões, né? Porque o povo não tem seguido o que Deus pede, mas seguido os seus próprios interesses particulares. E amanhã a gente vai entender, nesse feriado amanhã, né? O porquê é importante nós estudarmos a Bíblia, porque Deus tem um recado para cada um de nós. Será que qualquer religião serve? Será que qualquer placa de igreja serve? Será que todos os caminhos de fato levam a gente a Deus? Será que não importa a religião, a placa de igreja, o importante é falar que eu sirvo a Jesus? O importante é eu dizer assim, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. As verdades de Deus continuam sendo pregadas. E por isso que a gente está oferecendo para você verdades para o tempo do fim. Esse é o momento de aprendermos a verdade de Deus, de entendermos que Deus tem um povo. E a gente escolhe seguir a vontade dele ou a gente escolhe seguir a vontade dos homens. Então eu te espero amanhã para estudarmos então o último tema dessa semana, por que tantas religiões? Vamos orar. Senhor, obrigado por teu carinho, por tuas palavras, por tua direção, porque ao longo da história homens permaneceram fiéis e nos motivam a permanecermos fiéis no dia de hoje também. Os desafios são grandes, mas nós nos colocamos em tuas mãos
e pedimos mais uma vez a Tua direção sobre a nossa vida, hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.